começar a investir principalmente sozinho. Você precisa de alguém que já tenha passado por um pouco dessas turbulências. E uma coisa que a gente fala muito aqui é, você tem que tentar entender a dor do cliente e não escutar o que ele tá falando. Tentar buscar o que ele tá direcionando você. Acho que talvez essa seja até a nossa diferença estratégica para outros players, né? A gente se vê como empresa de produto que está construindo a distribuição, não como um grupo de mídia que está construindo uma área de produto. Que o cara, quando ele ganha X mil reais, a felicidade é relativa. Quando ele perde metade disso, a frustração é muito mais elevada. É um jogo assimétrico. Quando eu vejo tudo isso, negociando a 8 vezes lucro, bem abaixo da sua média histórica, eu vejo o Brasil como uma das melhores oportunidades hoje. Sejam bem-vindos a mais um Com Critério, um podcast que fala sobre o mercado financeiro de forma leve e descontraída para vocês. Ao longo dessa jornada, vamos trazer pessoas que fazem a diferença no mercado financeiro. Meu nome é Rafael Valde e vou ser o host de vocês hoje nesse bate-papo super interessante. A gente tem um prazer enorme de receber uma das pessoas mais conhecidas e faladas, um grande personagem do mercado financeiro. Obrigado, Thiago Reis, da Suno. Um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser bacana, hein? E um rosto super conhecido nosso aqui também do Com Critério, Carlos Reisman, CEO da Critéria. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço. Tô ficando mal acostumado aqui, só a celebridade do meu lado. Vou ter que dar um tapa aqui nessa estrutura. Tá ficando perfeita. Parabéns, pessoal. A gente pode até entrar um pouquinho nesse tópico, que é a dificuldade da gente se desenvolver e evoluir indo nesse universo cada vez mais digital, né? Então, pô, Thiago, fala um pouquinho como você virou esse realmente ícone aqui do mercado e como você usou a rede social para, né, disseminar um pouquinho do que a Suno faz e da sua mentalidade ali também como analista, né? Uhum. Eu construí minha carreira como analista de investimentos, regulado, CNPI. Isso, acho que desde 2010 que eu tenho a certificação necessária para ser analista no Brasil. E o que eu percebi, principalmente no começo da nossa jornada lá na Suno, que o principal entrave ao desenvolvimento do mercado de capitais, tem que lembrar naquela época que tinha 500 mil investidores no Brasil, hoje já estamos aí com 5 milhões, aí, em pouco mais de 6 anos, é porque a comunicação ela não chegava ao investidor de varejo. Até existem ótimos profissionais no mercado de análise, só que a maior parte deles não tinha uma capacidade ou vontade de se comunicar com o pequeno investidor, e daí o pequeno investidor ficava sem informação, e acho que esse era um dos principais motivos que ele não investia, porque se ele não conhece, como é que você vai comprar algo que você não conhece? E, de certa forma, a gente foi pioneiro nisso, né, de estar presente aonde o brasileiro está. E o brasileiro ele gasta bastante tempo em redes sociais, é o segundo país do mundo que mais gasta horas do dia, né, só perde para Filipinas. Então, aquela história, né, o artista tem que estar onde o povo está. O brasileiro está nas redes sociais, a gente investiu pesado nisso para poder, enfim, educar os investidores do Brasil. Acho que a gente teve uma contribuição importante nesse crescimento. E acho que hoje muita gente conhece a Suno, né? Está presente em vários pilares aqui do mercado. Mas queria voltar um pouquinho, né, de como a Suno foi criada, como você fundou, qual foi a sua experiência que te levou até o início da Suno. Legal. Quando um pouquinho antes de eu começar a Suno, eu estava procurando negócios que tinham relação com investimento e internet. Eu via que os negócios que, como analista, né, eu fui analisar empresas como Booking, Google, Facebook, etc., negócios de internet, a gente via que era um negócio que cresciam globalmente com baixa necessidade de capital. E daí eu pensei, o que tem aí de internet, que são negócios que geralmente têm essas características, né, ao contrário de uma siderúrgica, que para dobrar você precisa dobrar o número de siderúrgica, né, uma mineradora, para dobrar você precisa dobrar o número de minas. Uma empresa de internet muitas vezes não precisa disso, né, um Netflix, para dobrar, ele precisa do dobro de assinantes, ele não precisa dobrar o número de produções necessariamente, né? E com isso em mente, a gente procurou negócios
relacionados a investimentos, que é a minha paixão, que tivesse na internet. E procurando lá fora, a gente encontrou uma série de modelos de negócio. O que mais nos chamou a atenção foi de uma empresa chamada Morningstar, que é uma empresa conhecida até hoje, e que ela começou de uma forma, depois ela foi indo para outros segmentos que ela é muito relevante, como rating, software, mas ela começou lá atrás com um modelo muito parecido com casa de análise, analisando sobretudo o que existe lá nos Estados Unidos chamado mutual funds, que seriam os fundos de investimento, né? A gente começou parecido, só que não analisando mutual funds, a gente começou analisando ações e fundos imobiliários. Então a gente começou basicamente adaptando algo que já existia, era bem sucedido nos Estados Unidos. Essa empresa vale bilhões na bolsa, depois vocês podem ver. E a gente falou, poxa, não tem nada parecido no Brasil, vamos começar. E assim começa a Suno, né, no modelo de análise alinhado com o cliente. Quem remunera o time de análise é o cliente, ao contrário de outras estruturas. E assim nasceu a Suno, que hoje tem mais de 100 mil assinantes. E o quanto você delega esse crescimento, né, para o uso que vocês têm das redes sociais? Bom, o nosso negócio ele cresceu majoritariamente digitalmente, né? A gente não tinha uma loja física, nada disso. Foi no boca a boca digital, né? Então, atribuo 100%. Obviamente que hoje a gente está com outros negócios que a gente pode falar a seguir, que daí a gente já pensa em ter estruturas físicas, etc. Mas a gente atribui os primeiros anos da Suno até aqui 100% ao digital. Nós somos uma empresa nativa digitalmente, né? Nós temos uma presença forte em redes sociais, mas também temos sites muito conhecidos do mundo dos investidores, né? O Status Invest é a segunda marca de investimentos mais buscada no Brasil, só perde para a própria XP no Google, né? Então são marcas que dialogam muito com o dia a dia do investidor e que a gente acredita que colaboraram muito com esse crescimento aí de quase 10 vezes o número de investidores desde que a gente começou. Bem legal. Eu acho que vocês dividem, né, e começaram com essa grande paixão que é o mercado financeiro, né? Mas se olhando para a Critéria hoje, ela tem uma trajetória bem diferente olhando o universo digital, né? Carlos, conta um pouquinho também do começo da Critéria e como ela teve estratégias diferentes também e se baseia em diferentes pilares aqui do crescimento. O Thiago comentou aqui sobre a Suno ser uma empresa nativa digitalmente. É um termo bastante utilizado hoje, né? Porque ela já nasce pensando em como ela vai explorar essa veia, porque é um mercado totalmente diferente, inclusive do nosso. A gente nasceu em um mercado até um pouco avesso ao mundo digital, porque você está falando de credibilidade. E o desafio todo de você entrar na rede social é você conseguir gerar essa credibilidade no meio de tanto ruído. Se você parar para olhar a quantidade de influencers que você tinha falando sobre criptoativos, sobre, enfim, fundos de investimento, ações, e aí sempre tinha aquele disclaimer legal, né, para a CVM. Eu não sou analista, mas tava a recomendação inteira sobre todo ativo, falava como se fosse. Então, a gente, pelo contrário, a gente sempre fez muita questão do relacionamento tradicional, ou seja, o cara vir conhecer a equipe, vir conhecer o escritório, vir conhecer a história, a gente ter esse contato muito próximo com os nossos clientes. A gente nasceu aqui com uma estrutura de poucos e bons clientes e a gente surfou um pouco o crescimento da indústria como um todo, né? Você mesmo falou, quando a gente começou a operação, a gente começou um pouquinho antes que você, a gente começou em 2014, mas deviam ter lá os seus 500 mil possíveis clientes. E a gente teve que montar um mercado novo, né? A gente teve que provocar pessoas a interagir nesse mercado. E além de obviamente, a parte digital ter influenciado muito, acho que ter acelerado muito esse crescimento, você teve uma reestruturação do mercado como um todo. Então, plataformas abertas vinham trazendo mais oportunidades. Então, não só o próprio consumidor começou a compreender mais sobre o nosso mercado, os ativos, as oportunidades, como o mercado também teve que se desenvolver. Teve que aumentar essa barra que era muito concentrada nos bancos. Então, os bancos tinham poucos incentivos à inovação, tinham lá seus produtos que funcionavam há 200 anos sem ninguém transformar esse mercado. E foi o que aconteceu ao longo do tempo. Então, assim, do nosso lado, a gente começou zero digital.
hoje a gente está aqui em um podcast, naturalmente, falando, se comunicando com o mercado, mas isso vem muito de uma provocação do nosso próprio time, porque se de um lado a gente era muito consumidor, né, hoje você traz os maiores experts do mundo, estão na palma do seu celular, você fala com o Ray Dalio, né, você consome conteúdos aí de grandes gestores, empreendedores, bancos, enfim, com muita facilidade. Então, sempre trouxe isso aqui para o nosso time, a gente sempre reforçou muito essa parte educacional aqui dentro, e o que a gente percebeu foi, e para o mercado? E se a gente trazer todos esses conceitos que a gente vive aqui no dia a dia, grandes empreendedores, grandes gestores, enfim, a gente tem um privilégio de ter pessoas excepcionais ao nosso lado, como cliente, como parceiro. Se a gente abrir as portas dessas pessoas aqui para o mercado como um todo, como que vai ser a reação, e tem sido muito proveitosa. Então é uma dinâmica aqui um pouco diferente, mas tem suas convergências no longo prazo. Eu acho que o fato do Thiago estar aqui com a gente hoje é um pouco disso, né? A gente conseguir trazer um pouco mais dos bastidores do mercado financeiro para o cliente final, que às vezes tem uma visão que parece algo tão complexo, tão distante. Eu acho que, obviamente, a tecnologia está aí para aproximar grandes cabeças e pensamentos aqui ideais para o cliente final. Mas uma coisa que você comentou, eu acho que é um dos problemas hoje, que é como segmentar os ruídos, né? Eu acho que, obviamente, a tecnologia abre um canal para todo mundo poder dar suas opiniões e criticar, e fica difícil de saber o que é verdade e o que não é. Então pensa isso, né, nesse crescimento que você comentou de número de investidores na Bolsa hoje. Naturalmente, esse crescimento tem uma questão educacional também, né, importante. Como você vê isso hoje, você sendo uma das vozes super ativas no mercado, do perigo da falta de comunicação ou de interpretação desses ruídos? Como a gente consegue mitigar isso? Bom, eu diria que o investidor do outro lado, ele tem que primeiro ter bom senso, né, de tentar separar o que é uma boa informação do que não é. E como ele é novato, muitas vezes ele não tem essa capacidade de separar o joio do trigo. O conselho que eu dou sempre veja se aquela pessoa que está fazendo uma comunicação tem uma certificação. Por quê? Porque essa certificação garante que o cara pelo menos teve o conhecimento mínimo para passar numa prova, né? E o segundo ponto é uma questão regulatória, né? Eu, por exemplo, sou analista certificado. Eu tenho que constantemente estar passando por provas de reavaliação para ver se eu estou capacitado. Eu tenho que seguir um código de conduta que determina várias frentes em que a gente deve respeitar alguns padrões éticos e regulatórios. Então, eu acho que o profissional que tem uma certificação, geralmente ele está na frente dos demais, inclusive em termos regulatórios, né? Então, esse seria a primeira dica que eu daria para o investidor. E segunda é ver o track record daquele cara, né? Porque assim, tem muita gente que fala e tal, mas vamos ver se o cara faz gol mesmo, entendeu? Tentar ver o track record daquele cara. Na Suno, a gente pode falar dos nossos aqui, né? Mas assim, eu acho que se você analisar o track record das pessoas, você vai começar a separar. Isso vale para tudo na vida. Perfeito. Eu acho que até o próprio investidor, né, ou consumidor de informação ali, ele tem que ter um due diligence do lado dele ali também, né? É muito fácil você jogar a culpa do outro lado, mas, assim, no dia é o seu dinheiro, você é o cliente, mas né? se eu puder só complementar, porque no final do dia, a rede social, ela tá lá para amplificar, seja lá o que for, o conteúdo que você depositou. Então você botou lá um conteúdo, esse conteúdo foi disseminado para o mundo inteiro, já não é mais seu. Eu acho que o ponto importante é a gente tomar realmente cuidado com esse processo, porque tem de tudo lá dentro. Como você falou, é ruído para tudo quanto é lado, e hoje em dia é cada vez pior, porque tem agora deepfake, tem, enfim, inteligência artificial, tem gente ali preparada, hackers, estudando especificamente. A gente sofreu um caso aqui que o hacker, ele montou uma página com o nosso logo, com alguns materiais nossos, totalmente independente, com outro domínio, tudo 100% fora, e conseguiu atrair investidores para
aportar lá, oferecendo criptoativos com rentabilidades absurdas, etc. E depois o pessoal ligava aqui falando, investi em tal coisa, etc. Cara, não tem nada a ver com a gente. Então eu acho que assim, a mídia social, ela traz a porta de entrada. Ela é a capa de um livro. Pô, bonito, interessante, etc. Deixa eu entender um pouco mais. Você ir pular de cabeça em cima de qualquer coisa que você veja em mídia social, sem pedir referência, sem bater uma busca na internet, sem olhar sites que validam isso, né? E a gente tem aqui uma curiosidade, mais de 80% dos nossos clientes, a gente tem uma base de quase 20 mil clientes, não é uma base pequena, mais de 80% vem através de recomendação. Ou seja, uma outra pessoa foi lá ativamente e falou, gosto, confio, trabalho já há tanto tempo, faz sentido, dá uma olhada. Né? Então isso é totalmente diferente quando você tem essa validação. Então a principal dica que eu daria aqui é, você vai ver muita coisa legal nas redes sociais, etc. Mas vai um passinho além. Não pula de cabeça antes sem fazer o mínimo de verificação. Isso naturalmente mostra o desafio de você ser um gestor, né? Um CEO de uma empresa, principalmente no caso de vocês aqui, de empresas tão capilarizadas, né? Eu acho que vocês... seja de asset, seja da parte de research, seja a parte de assessoria de investimentos. Queria que vocês falassem um pouquinho do desafio de manter o foco estratégico, né? Seja que o crescimento que vem com todas as suas dores, né? Assim, que é aumentar o número de clientes. Quando você tem 5 milhões de clientes, né? Os seus desafios começam a ser infinitos, né? Então fale um pouquinho assim, dos desafios estratégicos de serem, né, gestores e líderes de empresas tão capilarizadas. No nosso caso aqui foi um pouco mais fácil, porque não foi uma estratégia a gente verticalizar. O nosso foco foi no cliente. Quando você começa a conversar com o cliente, entender um pouco das dores, naturalmente ele vai te demandando outros serviços. Fala, Carlos, você faz isso tão bem, por que você não traz isso aqui? Eu tô com um problema aqui, você sabe resolver? Me ajuda? E aí você começa a falar, putz, eu preciso de alguém ali que traga esse valor pro cliente. Se eu não resolver, outra pessoa vai resolver. Então foi um processo desse contínuo de quase 10 anos de história que a gente foi resolvendo um problema aqui, problema lá, naturalmente reforçando o time, até que você hoje tenha esse grupo que, olhando de fora, parece um pouco mais complexo. São várias áreas, várias empresas, 300 colaboradores. Então, realmente, olhando de fora, parece ser um pouco mais complexo. Mas todas as áreas que foram montadas aqui, teve uma razão do porquê, né? Não foi montado do dia pra noite. Então, você tem ali uma história que ela vai se conectando, que nem o Steve Jobs gosta de falar, né? Você tem que... Você não consegue conectar os pontos de frente para trás. Você tem que passar por aquilo para você conseguir conectar os pontos. Então, aqui o nosso caso é mais simples porque a gente está aqui para resolver dores dos clientes, seja lá qual for. Bem empreendedor, né? Você vai fazendo, vai vendo a dor e você vai como você cria isso da melhor forma possível. Foi da mesma forma na sua, Thiago? Bom, o Carlos citou o Steve Jobs, e eu vou fazer aqui uma analogia, né? A gente sempre se viu como uma empresa de produto, né? O que é produto na nossa visão, né? Tanto em termos de asset como em termos de research, que são as duas áreas que hoje trazem mais receitas e clientes para nós. Você tem que ter um tripé ali de performance, né? Você tem que ter uma carteira que performa, você tem que ter a confiança do investidor e nesses dois você tem que estar constantemente inovando, né? Então, todas as carteiras da Suno superam os benchmarks. E a gente nunca cancelou carteira que nem alguns de outros nossos concorrentes, né? Que o cara tem duas carteiras, uma que vai bem, outra vai mal, cancela que vai mal e fica só com a vai bem. A gente nunca fez isso, não. Uma tá comprada, outra tá vendida, uma vai ter que dar certo, né? E todos os fundos que a gente criou desde o zero estão ali entre os melhores fundos da sua categoria. A gente sempre se viu como uma empresa de produto. Essa é a minha escola, né? Eu era aquele analista das notas explicativas, né? Só que a gente percebeu ao longo do tempo, assim como a Apple, né? Que se você tem um bom produto, isso ajuda. Mas se você conseguir construir a sua distribuição, como no caso da Apple foi ter as lojas próprias, você consegue ter, vamos dizer assim, um controle da experiência do começo ao fim. Então a gente sempre teve uma atenção muito grande com a distribuição, né? No nosso caso, sempre muito online. Então, isso é uma coisa que a gente sempre levou muito a sério, né? De estar próximo do cliente, e isso vem através das redes sociais, dos sites que a gente tem participação. Então, sempre foi uma visão de ecossistema, de produto mais distribuição.
Bem legal. Você falou de site que você tem participação? Sim, a gente tem participação no site da Suno, no Status Invest, e tem outros sites de menor acesso que também a gente tem uma participação menor. Esses sites juntos têm quase 15 milhões de sessões por mês, que eu acho que poucos grupos de investimento têm tantos acessos. É quase um grupo de mídia, né? Pode ser visto como isso, né? A gente prefere se ver como uma empresa de produto, né? Assim, a minha energia, eu, por exemplo, sento na sala dos analistas ali, né? Então, eu acho que se você tem produtos bons que se destacam, eles, ao longo do tempo, vão atrair clientes, né? Então, tudo começa com produto. Acho que talvez essa seja até a nossa diferença estratégica para outros players, né? A gente se vê como uma empresa de produto que está construindo a distribuição, ou não como um grupo de mídia que está construindo uma área de produtos. E eu acho que a ordem dos fatores altera o produto, né? Então, eu sou um analista. Eu sou um analista que foi aprender comunicação, né? Eu não sou um comunicador que foi aprender análise. Repito, a ordem dos fatores, na minha opinião, altera o produto de maneira brutal. Eu que sou analista, quando vejo análise de um analista que entende comunicação, sai de um jeito, na minha opinião, muito melhor do que de um cara que, pô, se comunica bem, fala direitinho, engaja a galera, mas, pô, na hora que você vai ver a análise dele, você fala, pô, esse cara aqui aparentemente não olhou a nota explicativa e não viu que essa empresa está dando lucro, mas não gera caixa, né? Então, eu vejo muita diferença da análise de alguém que é analista que aprende comunicação ou de um comunicador que aprende análise. Isso vale para quase toda empresa. Perfeito, eu acho que essa é a grande dor de quem olha o produto e olha para um viés mais técnico, você querer entrar no mundo de publicidade, de comunicação, né? Eu acho que essa é uma grande dificuldade que o mercado vem tendo, né? Uhum. E hoje, eu acho que em termos de conhecimento seu do universo de comunicação, quanto você diria que é a sua, de 0 a 10, assim, quanto você entende desse todo o fluxo chamar de marketing aqui, vai? Eu acho que como analista, eu fui obrigado a aprender, né? Assim, eu me considero um analista antes de tudo. E um analista analisa as coisas, né? E quando você está analisando o negócio dos outros, você aprende muito para trazer para o seu negócio. E a gente percebeu que não basta ter somente um produto bom, né? Tem vários segmentos que o cara tem um produto ótimo, mas ele não conseguiu escalar o negócio dele, né? Então, sei lá, provavelmente você gosta de comer um hambúrguer numa certa hamburgueria, mas essa hamburgueria não tem o mesmo tamanho que alcançou o McDonald's. Não foi só por causa do produto, foi por conta dos outros, vamos dizer assim, os 4 P's do marketing, né? Produto, preço, praça e promoção. Então, produto, pra gente sempre foi o core, mas a gente sempre soube que não basta ter isso, senão a gente vai ser a melhor pizzaria do bairro. Se a gente acredita no que a gente faz e a gente quer ter um impacto maior, é importante que a gente entenda das outras coisas relacionadas à promoção, distribuição, you name it. E a gente sempre levou isso muito a sério. Obviamente que eu não entendo, vamos dizer assim, das trincheiras, vamos dizer assim, como que faz para o seu site ranquear em primeiro do Google? Cara, eu não sei, né? Tem gente lá dentro que é bem capacitada nesse aspecto. Quantas pessoas tem de marketing no grupo como todo? Essa é uma boa pergunta, Rafael, porque a gente é uma empresa que as coisas às vezes se misturam. Vou te dar um exemplo. Quando eu estou entrevistando um CEO, eu tenho um programa lá no meu canal que chama Entre Reis e CEOs. Eu estou trabalhando para o marketing ou eu estou trabalhando para o departamento de análise da empresa? As coisas se misturam muito e a gente tem vários profissionais da empresa que eles estão nessa zona de intersecção. Os analistas da Suno, eles têm esse caráter, vamos dizer assim, de expor as suas ideias, de estar trazendo conteúdo, de estar ensinando as suas pessoas. Então, eles são profissionais de análise, mas que estão também educando. A gente acredita muito nesse marketing educativo, né? Então, a gente tem uma parte significativa da empresa que está nessa intersecção aí entre análise e marketing, se você quer chamar. E na Critéria, Carlos, eu acho que sim, acho que a gente tem muito que aprender com a Suno ainda, né? Não, a gente tem... ele botou 2 aspectos aqui muito interessantes. O primeiro, eu realmente nunca tinha parado para pensar, mas o analista, ele acaba sendo um aluno de empreendedorismo
por inércia, né? A parte do fato de estar analisando uma empresa, você está aprendendo muita coisa sobre determinado mercado, sobre o consumidor. A gente trouxe muitas práticas que a gente viu nas empresas que a gente analisava para nós. Olha isso que curioso, eu nunca tinha parado para fazer esse paralelo. E se você fizer um higher level aqui sobre educação, as maiores faculdades do mundo fazem case study, né? Estudo de caso de determinada empresa para você reeducar, para você entender como funciona. Pô, você tá tendo trilhões de case studies por mês, né? Com milhões de interações, então, pô, super legal. Nunca tinha parado para fazer esse paralelo. E o segundo ponto que ele falou é sobre, pô, quem que faz parte do marketing em si. E a gente tem um pouco esse DNA. Eu acho que duas coisas que ele falou aqui. A primeira é a gente, antes de tudo, é um profissional de mercado que vem usando o marketing para difundir os nossos conhecimentos. Então, eu acho que esse DNA é igual ao nosso. E até que ponto a pessoa trabalha no marketing ou ela trabalha no operacional, na pesquisa, na sales, enfim, tem tantas áreas aqui dentro. E a gente tem, sim, o nosso time de marketing, inclusive está aqui presente com a gente na sala, o PV, a Júlia, enfim, todo um time aí, deve ter o Matheus. Tem umas 5, 6 pessoas que trabalham exclusivamente. Vou recrutar, hein? Olha que são caros, hein? Mas, enfim, tem todo um time que ajuda a gente a desenvolver eventos, canais de comunicação, internet, etc. Mas sempre tem um profissional do mercado expondo lá o conceito, a opinião, a visão sobre determinado ativo. Então, nós dois estamos aqui trabalhando talvez um pouquinho para o marketing. Vou cobrar aqui hora extra do... Já contribuir pro bônus do PV no final Exato, do ano. vou tirar do budget, mas não é o nosso métier. Então, esse é o... Acho que, inclusive, eu acho que é o que gera valor, porque em um concurso de beleza, quem fala melhor, quem fala mais bonito, leva. Mas quem vai entregar o melhor produto ou serviço para o cliente na ponta final... Normalmente não é quem está se expondo melhor, mas sim é quem tem a capacidade e o track record que o Thiago falou aqui, talvez seja um dos principais pilares, né, pra gente levar em consideração. Eu acho que esse é uma dica aí, hashtag fica a dica para todo mundo. E é um trabalho para a vida toda, né? O trabalho que a gente faz aqui é um trabalho que você quer que o cliente esteja com você, né? O lifetime value realmente seja muito alto, que é diferente do cara que vende curso, que é o blogueiro que tem muito pouco conteúdo. Ele quer fazer uma venda muito rápida ali, ele não pensa no lifetime value desse cliente, que é diferente do modelo aqui, né, do nosso modelo, né, da Suno e da Critéria, que é ter a confiança do cliente pro resto da vida, né? Com certeza. E a gente consegue mensurar muitas coisas, né, hoje em dia, que antes não eram. Por exemplo, a gente na Suno tem alguns fundos listados lá. A gente percebe que, por exemplo... esse fato da gente ter um trabalho de relações com investidores muito próximo, né? Você manda inbox no Instagram, o time responde. Né? Modéstia à parte, é um trabalho de RI que você não encontra na Nike, na Coca-Cola, na Apple. Vai lá, manda um inbox. Esquece. lá vai ter um time te respondendo lá na Suno Asset. Às vezes demora e tal, final de semana, mas vai ter alguém te respondendo. Esse trabalho de RI traz um resultado. A pessoa se sente confortável, ganha confiança, vê que tem alguém ali que faça chuva, faça sol, tá respondendo, e por conta disso acaba ficando mais tempo do que a média do investidor de outros fundos listados que a gente consegue comparar. Né? Então, acho isso muito bacana. Até a gente mesmo já teve alguns trabalhos em conjuntos ali, de falar com algumas RIs, alguns de fundos, etc. Porque a gente sabe que vocês fazem um trabalho super diligente e podem até... contribuir e ajudar a gente no nosso trabalho, por isso a parceria que a gente tem, né? E naturalmente vocês são apaixonados pelo mercado, né? Eu sou um consumidor do seu conteúdo, eu vejo o quanto micro você efetivamente vai, né? Assim, você ainda fala sobre empresa XYZ, você entra no balanço das empresas e gosta de disseminar isso, né? Então, acho que seria um desperdício se a gente não falasse um pouquinho, ainda mais com toda essa volatilidade que a gente vê, todos os desafios que a gente vê no mercado, se a gente não falasse um pouquinho aqui de alocação, né? Se a gente não pudesse, a gente puder pegar um pouquinho da sua cabeça hoje, do quanto você tem de estrutura para analisar o mercado. Vou até simplificar a pergunta aqui, né? O cara acabou de ganhar R$1 milhão. Ele quer investir hoje, o que você vê de oportunidade para essa pessoa hoje? Bom,
eu acho que o primeiro passo é a pessoa entender, né? Quais são os seus objetivos financeiros, qual é o seu perfil de risco, quais são as suas ambições materiais, vamos dizer assim. Né? Eu vou falar para mim, né? Se eu recebesse R$1 milhão, é bem diferente do que uma pessoa do outro lado. Eu sou um investidor full-time, né? Quando eu digo full-time, é full-time mesmo. Ontem eu tava lendo o report, e quem me segue no Twitter sabe que volta e meia encontro uma coisa, eu compartilho lá. Então, é uma coisa que eu gosto, entendeu? Que eu sou apaixonado. E eu tenho uma tolerância à volatilidade acima da média dos investidores do Brasil. E a gente tem que segregar aqui volatilidade de risco. Eu, por incrível que pareça, me considero um investidor de baixo risco. Eu, quando busco um investimento, eu quero minimizar o risco. Eu não quero aumentar o risco. Só que para minimizar o risco, eu preciso estudar muito, em primeiro lugar, e para isso encontrar uma certa margem de segurança. Ainda que no curto prazo tenha volatilidade, ao longo do tempo eu acredito que se você compra um ativo descontado, a tendência é que você esteja minimizando o seu risco e potencializando o seu ganho se sua análise estiver correta. Dito isso, eu gosto de investir em ativos de renda variável, espalhado em segmentos diferentes, espalhados pelo mundo. Eu acho que hoje, nesse momento, as empresas brasileiras elas conseguem aliar uma empresa que tem um balanço forte, né? O balanço das empresas brasileiras está bastante sólido, empresas razoavelmente lucrativas, e muito baratas. E fazendo uma excelente alocação de capital. Não vejo nenhuma empresa fazendo loucura, M&A maluco, fazendo projeto de expansão desenfreado. Eu tenho visto bastante racionalidade na média dos donos de empresa no Brasil, né? Dos conselhos, dos CEOs, etc. Então, quando eu vejo tudo isso e, sei lá, negociando 8 vezes lucro, é isso que está negociando a bolsa, bem abaixo da sua média histórica, eu vejo o Brasil como uma das melhores oportunidades hoje. E você sempre foi um grande estudioso e apaixonado pelo mercado de fundo imobiliário, Sim. né? Que sofreu muito com a alta de juros. Hoje, acredito que você tenha boas oportunidades também. O que você tem visto? Assim, se a gente tivesse tendo essa conversa há uns 6 meses atrás, a última vez que eu falei com o Carlos aqui, talvez a conversa seria outra. O IFIX, ele subiu muito, né? O IFIX, ele subiu acho que uns 15% aí, começo do ano para cá. E a bolsa, ela tem sido mais volátil. Ela até subiu, mas ela caiu bastante. O IFIX não caiu tanto quanto a bolsa, a parte de ações caiu. Eu vejo oportunidade? Sim, mas não com a mesma intensidade. Eu vejo, daí talvez eu até discorde um pouco do Baroni, né? O Baroni ele tem uma visão mais, vamos dizer assim, estrutural em fundos imobiliários. Eu, que invisto em vários mercados, eu quero pegar aquele mercado quando está na baixa. O Baroni investe 100% em fundos imobiliários, que é o nosso sócio lá, e beleza, é a estratégia dele, ele é apaixonado e também se identifica com aquela classe. Eu já sou mais tático, eu tenho uma alocação que eu busco no longo prazo, né, que é ter mais ou menos 45% fora, uns 55% no Brasil, e daí dentro do Brasil ter quase tudo em ações. Essa é a minha carteira de longo prazo, e ter uns 5 a 10% em fundos imobiliários. Mas como eu vou chegar nessa carteira-alvo ao longo do tempo, eu ainda não estou perto desses objetivos, eu estou meio longe, principalmente na parte internacional, eu vou alocando naquilo que eu julgo mais barato naquele momento. E eu não acho que a classe de fundos imobiliários ela é a mais barata. Ela até tem um desconto, mas tem coisas com desconto muito maior na bolsa, na parte de ações. Dito isso, eu acho que às vezes o investidor de fundo imobiliário, ele não é tão profissional, ele muitas vezes é amador e ele toma decisões baseadas somente em yield. E a parte boa disso é que algumas vezes alguns fundos reduzem seus dividendos por motivos conjunturais e boa parte das pessoas acaba vendendo achando que aquela conjuntura vai se perpetuar. Vou dar um exemplo prático, né? Eu vi isso acontecer 2 vezes nos últimos 12 meses com a parte de fundos de CRIs, CRIs. Boa parte dos fundos de CRIs eles são indexados à inflação. Tivemos 2 momentos de deflação importantes no Brasil em 2022 e 2023. O terceiro trimestre lá de 22 e mais ou menos, se não me engano, em julho desse ano, que teve 2 meses seguidos de deflação. O que aconteceu? Quando deu deflação, esses fundos que pagam inflação mais algo
quando não tem inflação, diminui o dividendo. Por quê? Porque aqueles meses teve dividendo menor. E o investidor mais amador, vamos dizer assim, ele acha que aquilo vai acontecer de maneira estrutural. Ou seja, vai cair o dividendo, vai ficar baixo para sempre. E o que a gente viu é que basta voltar a inflação, e no Brasil a inflação sempre volta, e os dividendos voltam a subir, e os investidores começam a comprar. Então, naqueles momentos, e se vocês procurarem meu nome na internet, aí Thiago Reis, CRI, sei lá, fundo de CRI, vocês vão ver algumas matérias que eu falo, poxa, isso aqui é meio bater morto, assim, vai voltar o dividendo, e na hora que voltar, eu acho que vai voltar os investidores também, né? Conhecendo aí um pouco do comportamento do investidor médio, vai voltar. Então, volta e meia abre-se essas oportunidades em fundos imobiliários que, para quem tem uma certa experiência e astúcia, vamos dizer assim, consegue pegar com certa facilidade. Então, eu vejo isso um pouquinho, inclusive nesse momento, nos fundos de CRI. Eu acho que tem alguns ali que tem um componente de inflação maior, que pagaram dividendos menores e tiveram uma quedinha aí, talvez seja uma oportunidade nesse momento. Você acha que para o investidor amador, vai manter a nomenclatura, os FOFs, os fundos de fundos, pode ser uma alternativa boa? Supostamente sim. Só que eu acho que ele não está preparado para analisar. Vou te dar um exemplo, tá? Eu acho que os times de análise dos FOFs, na média, eles têm mais informação, mais capacidade de análise, e por conta disso eles vão conseguir gerar um valor para o seu cotista ao longo do tempo. Isso eu não duvido muito, né? Porque você tem ali poucos institucionais, uma massa de pessoas físicas que boa parte delas toma decisão baseada em yield, que é uma análise simplista, e você tem ali uma competição com essas pessoas físicas. Então, quando a competição ela é amadora, em teoria é mais fácil você ter um retorno acima da média. E os fundos, eles historicamente têm conseguido, pelo menos aqueles que eu acompanho um pouquinho mais de perto, têm conseguido superar o IFIX. Dito isso, eu não sei se os investidores médios estão preparados para entender um fundo de fundos. Por quê? A gente vê que muitas vezes o investidor ele vai lá e ranqueia, né? A gente tem alguns desses sites de fundos imobiliários que a gente consegue ver um pouco o comportamento do usuário lá dentro. O cara vai lá, a página mais acessada de um desses nossos sites é a função ranking, né? E a gente vê o comportamento. Ele vai lá e ranqueia do maior para o menor. E daí sai comprando os fundos de maior yield, vende os de menor yield, e os FOFs estão ali meio que na meiuca, talvez até um pouquinho da meiuca para baixo em termos de dividendo. Então, eu acho que o investidor médio, ele olhando isso, ele vende esse e compra os que estão ali em cima, né? E muitas vezes ele está comprando um risco alto, está comprando um dividendo que não é sustentável. Enfim, eu não sei se o investidor está preparado para investir em FOF, entendeu? Não estou dizendo que o produto é ruim, eu não sei se as pessoas estão preparadas para entender o produto e, com isso, surfar ele do começo ao fim. Vou replicar, então, a mesma pergunta para o Carlos, que é, ganhando R$1 milhão hoje, ganhando a loteria, aonde você aplicaria? E, naturalmente, a sua dinâmica do Thiago, ela, pela perfil de gestão de vocês, da empresa de vocês, ela é diferente, né? Então, qual que é o seu perfil hoje? Eu acho que esse é um grande desafio, porque acho que a indústria caracteriza o investidor por perfil, né? Arrojado, conservador, moderado. Aí o pessoal começou a inventar nomes diferentes, mas o conceito é basicamente o mesmo. É você olhar o nível de vol, de tolerância de vol, de volatilidade que o investidor, em tese, estaria disposto a tomar. O problema é justamente esse. A gente tem um mercado relativamente jovem. O investidor não está 10 anos, 20 anos, não é de segunda, terceira geração que o pai investe, aprendeu na faculdade. A gente não é o mercado americano. O brasileiro está começando a investir agora. A média, né? Obviamente tem o mercado desenvolvido há algum tempo, mas o crescimento dos últimos 5, 6 anos foi inacreditável. Então esse cara ele não sabe o que ele não sabe. Então você fala assim, sim, tem alta tolerância a risco? Cara, tenho. E não tem. Qual é o seu objetivo de carteira? É bater o CDI? Bater o CDI. Só que o CDI vem a 2, ele não quer mais bater o CDI, ele quer bater a inflação. Então, eu acho que essa dinâmica, ela é muito complicada pro cara começar a investir, principalmente sozinho. Você precisa de alguém que já tenha passado por um pouco dessas turbulências. E uma coisa que a gente fala muito aqui é, você tem que tentar entender a dor do cliente e não escutar o que ele tá falando. Tá? Tem que tentar buscar o que ele tá direcionando você. Que aí sim você consegue evitar esses erros. Você tem que montar uma carteira, e a gente adora aqui a tese do all-weather, né, que o investidor brasileiro, ele na média vai se irritar muito se acontecer uma volatilidade atípica,
Lembrando, estamos em um país emergente, Estados Unidos tossiu, a gente pegou Covid. É assim, a dinâmica é muito complexa nesse sentido. Então, a gente vai ter volatilidade. Então, se o investidor não está preparado para essas altas volatilidades, o que você precisa? Montar uma carteira resiliente. Então, se estou falando aqui para o investidor médio, tá? Eu montaria uma carteira resiliente, extremamente pulverizada, super diversificada, sem concentração em ativos ou índices, e faria uma das coisas mais importantes que todo investidor deveria fazer. Inclusive, está aqui no livro O Poder do Hábito, a gente tem uma pré-condição de remar contra a correnteza no sentido de investimento. O que eu quero dizer com isso? A gente vê um ativo que está indo bem, a gente quer comprar mais desse ativo, a gente vê um ativo mal, a gente quer se livrar desse ativo. E o rebalanceamento está ali justamente para você evitar esse tipo de erro. Então, o CDI tá indo super mal. Não é razoável imaginar que ele vai ficar super baixo pro resto da vida. O CDI tem ciclos, altos e baixos. É assim que o Banco Central controla, né, via Selic, os ciclos econômicos. Então, vai ter CDI alto, vai ter CDI baixo. Isso é uma certeza que a gente vai ter. Então, se você tiver um rebalanceamento para ter uma parte de inflação, uma parte de CDI, e quando os ativos descolarem muito um do outro, você rebalancear a carteira, eu acho que você vai se surpreender positivamente com os resultados. Acho que aí entra o papel do assessor financeiro, né? Eu acho que é tão complexo você montar uma carteira super bem, com bons ativos, de forma diversificada, que tenha classe de ativo offshore. E eu acho que você falou um ponto perfeito, que você pode ter um ativo muito seguro com muita volatilidade, né? Vou pegar a renda fixa aí, né? Tesouro Americano, acho que ele pode ser um bom exemplo disso, né? Mas você não respondeu a minha pergunta. Você, Carlos, vai receber o dinheiro hoje, onde você bota? Eu sou comprador aqui da minha empresa, não tem jeito, eu sou compração da minha empresa. Eu acho que o Carlos, ele fala que ele é super conservador, ele só bota em renda fixa porque os ativos dele estão tudo em ação, que é a CRIT 3. Então ele pode botar tudo em renda fixa que ele ainda vai ser um perfil super agressivo. Eu acho legal, gente, que vocês naturalmente têm, como a gente comentou aqui, né, seja via o estudo das empresas, como interações com grandes empresários, grandes líderes. Queria que vocês falassem um pouquinho, talvez, uma lição, algum conceito que vocês tenham aprendido de alguma referência aqui ao longo da vida de vocês, que vocês achariam interessante passar adiante. Além de todos vocês que acabaram de dar, né? Mas se vocês tiverem, né, alguma referência que tenha passado algum ensinamento a vocês, qual seria se você pudesse escolher um? Eu tenho várias aqui, mas eu acho que tudo se resume a muita dedicação ao trabalho, cara. Tipo, nada supera isso. Acho que quando a gente começou com nada. Hoje somos a empresa líder de assinaturas, então isso se deve a trabalho, não teve nenhum truque, né? Pelo contrário, a gente enfrentava truques, né? Do tipo, empresas que faziam umas promessas mirabolantes e tal, e a gente não. A gente seguia na nossa filosofia ali de fazer uma propaganda coerente com o que você está vendendo, né? Porque você vai ser cobrado por aquilo que você fala. E se a gente teve conquista foi porque teve muito trabalho. Então, acho que a maior parte das pessoas não estão preparadas para trabalhar bastante. E se você trabalha bastante, certamente você vai chegar mais longe. Você imaginou quando você começou que seu objetivo era ser líder de mercado? Uma boa pergunta, assim, a gente acreditava que tinha potencial e que provavelmente isso seria uma consequência natural, né? Agora, tem segmentos que a gente atua que a gente não quer ser o líder, a gente quer ser o melhor. Vou dar um exemplo. Nós temos um fundo de ação que está indo bem lá na Suno e a gente sabe que ele tem um tamanho ótimo. Não dá para ele ser mais do que 1% da indústria. E tem alguns fundos, sobretudo ligado a grandes instituições, que têm uma participação maior do que isso. A partir de 1% fica muito difícil de você criar alfa, né? De você ter um retorno acima da média de mercado. Então, nesse caso, a gente não quer ser o líder, pelo menos não o líder em tamanho, a gente quer ser o líder em performance. E a gente tem estado ali no decil superior de performance desde que a gente começou. Acho que a gente está no caminho certo. Quando foi? Faz 2 anos e meio, né? Então, acho que nesse período estamos indo bem.
com muita volatilidade, ele é sempre comparativo, né? Acho que com a Sim, a indústria. gente se compara aos demais fundos da nossa categoria, né? Um fundo de ações ele deve se comparar com um fundo de ações. Um fundo DI tem que se comparar com um fundo DI, um fundo multimercado com outros daquela mesma categoria, né? Porque fundo multimercado o cara pode ser quant, o cara pode ser macro. Eu acho que é muito importante que as pessoas analisem um fundo ou qualquer investimento perante os pares, né, das suas E categorias. tem os pares reais mesmo. Você tem fundos de ação que são, sei lá, value investing, você vai ter uma carteira super concentrada e vai querer entregar performance em 10 anos. Né? E ele tem um fundo fechado dele e é difícil comparar com um fundo que tá aberto hoje, ele tem que dar satisfação ali para o cotista mensalmente. Né? Então, até o investidor analisar que tipo de estratégia tem por trás de um FIA, que o FIA é uma classe enorme, né? O que você diria, assim, que é um pouco da estratégia do FIA de vocês? O perfil, né? A estratégia do nosso FIA, ela é muito parecida com a estratégia da nossa research, né? Na verdade, a gente só compra no fundo de ações aquilo que a research legal. Ela indica. Né? Assim, quase que as melhores ideias da research. E a gente é uma empresa como um todo, né? Não só na área de ações, que segue muito a filosofia do value investing, que é tentar comprar bons ativos a bons preços. E a gente acredita que se você monta uma carteira, seja pessoal, seja num fundo de ações que siga essa característica e você fizer sua análise bem feita, a tendência é que ao longo do tempo você tenha um retorno acima da média. É isso que a gente faz. Legal. Então, o ensinamento aqui é o poder do trabalho a longo prazo. Eu acho que é isso para tudo na vida. Boa. Eu acho que eu vou apelar aqui para uma frase que fica estampada na parede ao meu lado, que é do Benjamin Franklin, que fala que investir em educação sempre rende os melhores juros. E olhando hoje mídia social e grandes pessoas, grandes empreendedores que acabaram tendo muito sucesso, eles acabam sendo bastante detratores da educação, né? Ah, eu fui lá, eu fiz, fazer é melhor do que se informar e correr atrás de conhecimento. Eu realmente acho isso... Cortar caminho, né? Cortar caminho, é um desperdício, porque você não precisa fazer um ou o outro. Obviamente, fazer bem feito dá trabalho. Qualquer coisa na vida que você quiser fazer bem feito, como o Thiago falou, trabalho de longo prazo, vai dar certo, mas você poder capturar conhecimento de pessoas que já fizeram, que estão em outros países. Ele usou aqui referência da Morningstar, que inclusive é um dos maiores avaliadores de fundos do mundo, como referência para o projeto dele. Então, assim, naturalmente você fazer um mínimo de diligência, estudar, investir em educação. Outra coisa que a gente brinca, né? Você acha que investir em educação é caro? Experimente a ignorância. Uma frase super forte e é muito verdadeira, porque sempre a gente vai naquele curso, putz, é caro, etc. O barato normalmente não vai funcionar. Então, eu vou apelar aqui para essa frase de uma personalidade aqui histórica, Benjamin Franklin, que eu estampei, gostei tanto que eu estampei aqui do lado da minha parede, onde eu trabalho todos os dias. Acho que muita coisa que a gente ganha, a gente reinveste em livros, cursos, né? O Carlos provocou a gente pra gente ir na Impact, né? Que é um grande evento da Charles Schwab. A gente vai, inclusive, daqui a 2 semanas, lá na Filadélfia. Caro pra caramba, passagem, tudo, uma semana de hospedagem lá. Aí você fala, pô, não, deixa eu lembrar da frase do Benjamin Franklin. Isso aí vai voltar pra gente de forma composta lá na frente. É o único ativo intransferível, educação. Esse daí você não perde. E eu acho que isso tudo, né, acho que vocês dois deram conceitos bem ligados ao trabalho. Eu já vou linkar isso com talvez o equilíbrio entre trabalho e, obviamente, a sua vida pessoal, né? Eu acho que você ter uma exposição, tá muito exposto e comprometido com a educação financeira do brasileiro, você tem que abrir mão, naturalmente, da sua privacidade, né? Então, assim, o trabalho também, né? O seu foco no trabalho, você acaba tendo menos tempo para focar em outras coisas, assim. Isso tudo linka até mesmo com um podcast que eu escutei de vocês com o professor Clóvis de Barros, né? Que uma das perguntas foi: o dinheiro traz felicidade? Né? E eu acho que isso tá embutido em tanta coisa ali, que eu vou replicar isso para vocês
já nesse tom do equilíbrio entre o trabalho, a saúde, a sua vida pessoal, né, sua família, sua vida social, e qual que é o papel do dinheiro dentro de toda essa equação, né? Para vocês, dinheiro traz felicidade? Eu acredito que ele traz uma série de oportunidades, né? E talvez a melhor coisa é poder dizer não, sabe? Tipo, quem não tem, não tem opção de dizer não. Assim, tem aí, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver vários estudos que falam de felicidade, e a falta de dinheiro, ela tá associada à tristeza, né? Você pega assim, os países mais pobres do mundo são também os países que as pessoas são menos felizes. Quando falta, o dinheiro faz muita diferença e ele tira as pessoas desse sentimento de tristeza. Então, pelo menos os estudos mais científicos sobre a felicidade indicam que a falta do dinheiro, ela está associada à tristeza, né? Agora, não necessariamente ele te traz a felicidade. Dizem que tem ali um nível ótimo de mais ou menos ali uns 30, 40 mil dólares por ano de renda per capita, que a partir dali mais dinheiro não necessariamente traz felicidade. Então acho que essa é a resposta. A falta é a garantia da infelicidade. Agora, a existência dele não é garantia da felicidade. Então, vamos dar um exemplo recente. Está tendo diversos conflitos aí no mundo. Não basta você ter dinheiro numa zona de conflito. Se você perdeu seu familiar ali ontem ou anteontem por conta de um conflito armado que está tendo pelo mundo. Então, esse é um exemplo bobo, mas é um exemplo real de que dinheiro não é tudo na vida. Dinheiro demais traz problema? Opa, com certeza, more money, more problem, né? O dinheiro é, sei lá, como um bolo numa floresta, assim, vem um monte de formiguinha querer, e daí tem todo tipo de formiga, de assaltante, pessoa interesseira, todo tipo de gente. Gostei disso, tem uma equação ótima ali para você gerenciar, né? Mas aí cabe você administrar, né? Todas essas... Porque assim, o ataque ao dinheiro, né? Qualquer dinheiro, vocês que tem uma empresa aí, pô, é constantemente atacado o dinheiro da empresa, né? Até em termos de gestão, né? Assim, você tem uma analogia, assim, você pode pegar o marketing, que é um pouco mais do dinheiro, para fazer mais ações comerciais. Você tem, né, equipe de treinamentos, que é uma parte desse bolo. Então, assim, tem uma questão de gestão de interesses aí também, né? Sim, com certeza. Vou ter que responder também, achei que o Thiago aqui já Não, respondeu tão eu bem. quero- Esse é o meu ponto de vista, você pode discordar de mim Eu aqui. tô fazendo várias perguntas, eu quero que vocês discordem de alguma coisa, pô. Não, mas eu acho que a relação das pessoas com dinheiro, ela é relativamente complexa aqui no Brasil. Eu não sei se tem a ver com um pouco a nossa formação latina, algo do tipo, mas a gente esquece que no final do dia o dinheiro é uma tokenização da nossa produtividade. Então você imagina um grande médico que salvou dezenas de vidas, um grande educador, né, que desenvolveu cursos, gerou produtividade, empresas de alimentação, enfim, transporte, telecomunicação, os inventores, empresas que pesquisam durante 10, 20 anos para produzir uma vacina que salva gerações. Isso tudo ela tem que ser, né, voltada para alguma tokenização para você fazer o escambo, senão a gente volta para a Idade das Pedras. O dinheiro é uma ferramenta. Sem dúvida, é uma ferramenta que pode trazer muita felicidade. Ele ajuda, em parte sim. Então, o dinheiro traz felicidade? Em parte. Mas ele sozinho também não ajuda para nada, né? Nós somos seres sociáveis, a gente precisa ter um bem-estar com os nossos amigos, familiares e todo o resto para essa conjuntura aí funcionar super bem. Mas eu também não sou o melhor filósofo sobre felicidade para entrar em tantos aspectos psicológicos que envolve aí um item tão desejado, tão almejado e tão complexo. Mas fiz a pergunta porque vocês trabalham literalmente com isso, né? Com a preservação e multiplicação do patrimônio, do capital, e ele vai muito além do número, né? Mas sabe uma coisa que eu posso comprovar? É uma coisa curiosa, porque a felicidade de você ganhar dinheiro é totalmente desproporcional à tristeza de você perder o dinheiro. Isso é nítido. Assim, o que o cara, quando ele ganha X mil reais, a felicidade é relativa.
Quando ele perde metade disso, realmente a frustração é muito mais elevada. Então, é um jogo assimétrico. É um jogo de risco que você tem uma assimetria muito grande entre ganhos e perdas, felicidades e tristezas. E eu acho que isso já vai para a última pergunta, que também é filosófica, tá? Mas como vocês gostariam de ser lembrados? Joga muitos anos lá para frente, como você gostaria que falassem do Thiago, falassem do Carlos, seja profissionalmente, pessoalmente, tá? Como uma boa pessoa. Boa. Mais do que um grande investidor, mas uma boa pessoa. Se dá pra também ser como bom investidor também, né? É isso. Falando aqui sobre investimento, dinheiro, financeiro, felicidade, eu acho que se eu pudesse ser lembrado como um cara que sempre botou as pessoas na frente dos projetos, de dinheiro, de qualquer outra coisa, eu me sentiria realizado, porque é onde eu emprego um maior nível de energia para realmente valorizar as pessoas ao meu lado e fazer jornadas que tenham um propósito e que pessoas possam desfrutar delas comigo. É até boa a sua pergunta, porque muita coisa que a gente faz, não necessariamente as pessoas vão saber que foi a gente que fez. E isso, na nossa empresa, acontece em escala muito grande, né? A gente estava conversando aqui antes, tem 15 milhões de acessos nos nossos sites, e às vezes a pessoa... Muitas vezes hoje existem, 5 milhões de investidores na bolsa porque tem muita informação. Lá atrás, quando eu comecei a investir, né, para ver a cotação, eu tinha que esperar o jornal do dia seguinte, ou ligar na corretora, ou esperar naquele terminalzinho da Bloomberg, no terminal não, na TV, né, que tinha o canal da Bloomberg, e daí ficava esperando lá. Né? Isso para ver cotação, imagina para ver dividend yield. Quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, para calcular o dividend yield, eu tinha que entrar no formulário nos formulários lá, relatório gerencial, somar um a um os dividendos dos últimos 12 meses, numa planilha de Excel e ver, putz, não tá um dividendo tão bom. Era assim, era duro ter essa informação. Caixa preta, né? A gente fez um trabalho muito grande lá em compilar essas informações e fazer uma experiência do usuário muito fluida, né? E a pessoa vai lá e usa e às vezes nem sabe o que foi a gente que usou, mas a gente sabe que de alguma forma essa pessoa talvez nem seja grata, mas como é que era o mundo sem isso, né? Então, as pessoas não precisam agradecer, né? A gente já fica feliz de saber que os outros estão usando, mesmo eles talvez não sabendo que teve um time por trás que investiu, que gastou recursos, tanto monetários, homem-hora, etc., para que aquilo pudesse acontecer, né? E acho que esse crescimento do número de investidores, em grande parte, aconteceu muito porque a gente ajudou a montar boa parte dessa infraestrutura que hoje existe no mercado, e às vezes as pessoas nem sabem que existe a Suno por trás, etc. Então, ser reconhecido não precisa, assim, a gente ter a consciência tranquila pra gente já basta. Legal, isso já mostra que vocês estão no caminho certo aí, serem boas pessoas, que normalmente quem não tem ego é uma consequência exatamente isso. As pessoas não sabem que foi você que fez, mas se sente bem por ter feito e sabe que você está tornando a vida das pessoas melhores, né? Gente, obrigado. Um bate-papo aqui que eu poderia ir longe ainda, seja filosoficamente, seja de curiosidade de mercado. Mas queria agradecer mais uma vez, Thiago. Vamos fazer na próxima aí, contar as histórias também. Né? Exato. Histórias boas aí para contar. A gente com certeza vai lhe convidar mais vezes. Acho que tem muito assunto aí pra gente bater, papo. E Carlos, de novo, presença garantida aqui no Com Critério. Prazer enorme receber vocês aqui. E de novo, já fica o convite pra gente fazer mais pra frente em 2024. Valeu, Thiago. Obrigado. Obrigado, Rafa. Valeu, pessoal. Estarei lá.